Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o engenheiro Eberton e no vídeo de hoje eu separei um tema bastante interessante para a gente poder bater um papo aqui. Se eu pudesse te dar um conselho antes de você iniciar a sua obra, quais conselhos eu te daria? Então, esse é o tema do vídeo de hoje. Eu separei alguns tópicos aqui que são bastante importantes para você que vai construir, para você que vai reformar, né? Tem a ideia de comprar um lote ou fazer algum tipo de construção, né? Quais dicas aí o engenheiro tem para te dar para que você tenha menos dor de cabeça, né? Obra é uma etapa bastante complicada, que tem muita mão de obra envolvida, tem muitas questões aí que como não faz parte do teu dia a dia, né, você não é obrigado a saber. Então, nós enquanto profissionais da área da construção civil, faz parte do nosso trabalho orientar, né? Então, esse é o tema do vídeo de hoje, né? Algumas dicas básicas aí para que você tenha menos dor de cabeça durante esse teu processo construtivo, beleza? Então, quais dicas eu te dou aí para você que vai construir ou para você que vai reformar a sua casa? Vamos lá para a tela que eu vou estar compartilhando com vocês aí. Deixa eu ver se fica bom assim, acho que tá bom. Vamos lá. Dica um. Deixa eu colocar a tela aqui, vamos lá. A dica um é essa aqui, ó. Eu não faço obra sem projeto, né? Projeto, qual que é o grande objetivo de você ter um projeto, né? Nós, enquanto profissionais da área de construção, é nossa função colocar o seu sonho no papel, né? Isso aí, quando você tem um projeto bem feito, quando você tem um projeto que é pensado para a tua construção, o que que vai acontecer? Ele evita improvisos, né? Então, tudo aquilo que você pensa com relação a esse sonho, nós vamos colocar no papel. Isso aí evita o famoso quebra-quebra futuramente, isso aí evita desperdício de material, isso aí evita com que a tua mão de obra erre no teu processo, né. Então, não trabalhe uma obra sem a sem o devido projeto, né. Quanto mais detalhamento, melhor, né. Vamos sair daquela ideia que o pedreiro faz tudo sozinho, tá bom? Dependendo da complexidade do teu projeto, isso aí vai te dar até problemas futuros, né, como patologias e tudo mais. Então, assim, primeira coisa, projeto, né, o custo do projeto ele é muito baixo, né? O custo, quanto vai custar a tua obra? Sei lá, 150, 200 mil, 300 mil reais. Quanto custa um projeto disso? Total? Vai te custar aí, sei lá, 5% desse valor? Às vezes nem isso, né? Então, o custo do processo, né, deixa eu melhorar essa frase. Projeto não é custo, projeto é investimento, projeto ele é detalhamento, né. Então, não economize nessa etapa. Isso aqui é uma das etapas mais importantes e até juridicamente, se você tiver algum tipo de problema na tua obra, é o projeto que vai te orientar, é o profissional que fez o teu processo que vai te orientar. Então, primeira dica, não existe não existe obra sem projeto. Essa é a primeira dica que eu quero deixar para que você evite dor de cabeça, evite prejuízo, evite quebra-quebra, né? E assim por diante. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Obra sem projeto. Deixa eu partir para o tópico 2 aqui. O tópico 2, né? É esse aqui, ó. Obra, por mais que você planeje, por mais que você pense, o orçamento da obra, ele é variável. Por quê? Porque material muda de valor. A tua mão de obra, às vezes, ela aparentava ser bem qualificada e durante o processo você tem a necessidade de trocar de mão de obra, né? Então, você sempre tente trabalhar com isso na sua mente. Existe uma grande diferença entre aquilo que é planejado e aquilo que vai ser executado. Obra, ela é algo complexo, que envolve muita mão de obra,
que envolvem diversos profissionais diferentes, né? Então é muito importante aí a questão do teu acompanhamento técnico, tá bom? Para que você tenha menos dor de cabeça. Obra exige tempo. Então, se você é uma pessoa extremamente atarefada, hoje todo mundo é, né? A gente tem pouquíssimo tempo, né? O nosso maior gargalo hoje é gerenciar o nosso tempo. Então, se você é uma pessoa que não vai ter tempo dedicado para a sua construção, contrate alguém que faça isso, principalmente para te evitar problemas financeiros, fazer esse equilíbrio entre aquilo que você planejou, aquilo que você tem disponível para poder construir, com a realidade do teu dia a dia, do teu orçamento, né? A gente sabe que se você conseguir comprar num atacado é uma coisa, se você compra tudo na loja de material de construção é outra coisa completamente diferente, né? Então, ou você vai tomar conta disso aqui dia e noite, ou você vai contratar uma construtora, ou você vai colocar na mão de uma equipe que já é especializada nisso, porque isso vai te dar menos dor de cabeça com relação a esses números aí. Vai te ajudar no teu balanço final de obra, né? Vai te auxiliar a você conseguir cumprir com os teus compromissos, mudar para sua casa sem dívidas a mais aí. O que que costuma acontecer? Geralmente, quando eu estou construindo, eu estou pagando aluguel. Então, pensa nesse desequilíbrio. Você fazer algo sem um projeto, voltar lá na primeira etapa, eu não fiz o projeto da minha obra, entrei com a cara e com a coragem, sem nenhuma orientação. E como é que você faz com essa dívida agora? Pagando aluguel e com uma obra inacabada porque eu não consegui balancear aí aquilo que eu tinha planejado, aquilo que eu tinha de dinheiro para aportar nessa obra, está totalmente desequilibrado com a realidade de mercado. E aí, como é que eu faço agora? Eu estou com um elefante branco que eu não vou conseguir terminar e estou com a dívida, com o fornecedor, com o material de construção, né? Então é muito importante. O orçamento, por mais que no, por mais que no papel aceite tudo bem, eu tenho que entender que o orçamento não é número frio. O orçamento ele é muito variável. Então esse é um ponto bastante importante também. A, o nível de cuidado que você vai dar para o teu orçamento da obra. Esse é o segundo tópico, beleza? Bora lá, tópico 3. Esse é um dos mais complexos. Escolha da mão de obra, né? 2026, eu tô gravando esse vídeo em janeiro de 2026. Tenta contratar um pedreiro hoje. Tá fácil contratar, né? Então, assim, a gente tem muita escassez de mão de obra em todas as áreas, né? Mas principalmente na construção civil. Então, o que que acontece? O custo da mão de obra hoje está cada vez mais caro. O bom profissional, o passe dele subiu. Por quê? Porque tem muita demanda, né? Tem muita obra querendo ser feita e tem pouco profissional. Então ele praticamente ele escolhe o tipo de trabalho que ele vai fazer, né? E isso aí é um ponto positivo para ele e um ponto negativo para a gente. Por quê? Porque nós que vamos contratar, como existe uma escassez de mão de obra, nós ficamos refém do mal profissional. Então hoje existem ainda hoje, né, principalmente no ramo de construção civil, que é um ramo totalmente informal, né? A gente tem muitas pessoas que não querem trabalhar de carteira assinada, então eles têm meio que menos compromisso com a nossa obra. Ele vai trabalhar ali, se deu certo bem, se não deu certo, ele vai pular para uma outra obra e vai te deixar no prejuízo. Então, trabalhe bem a escolha da mão de obra. Se você não vai ter tempo de tomar conta dessa mão de obra, contrate uma empresa que seja responsável por isso. Porque a hora que o prejuízo vier, a hora que as patologias vierem, você ter para onde recorrer. Então, não trabalhe com obra, né? Imaginando que obra é feita de qualquer jeito. Ah, eu posso contratar o pedreiro ali que ele vai fazer porque ele fez tantas casas assim. Tome um pouco de cuidado com isso, porque se acontecer o prejuízo, você não vai estar resguardado com ninguém, nem juridicamente você consegue correr atrás disso, né? Então,
é muito importante isso aqui, ó, você conseguir trabalhar bem, pegar referência, pegar histórico daquele profissional que vai te atender, né, saber de onde ele vem, se você o conhece, né. Então, entender que obra, ninguém faz tudo. "Ah, eu faço tudo, te entrego da base até o acabamento", tá, mas será que aquele profissional tem histórico, ele tem como fazer isso para mim? Dificilmente, né, quem promete tudo não faz nada, né, então mão de obra tem que ser qualificada, eu tenho bons pedreiros de parede, eu tenho depois eu tenho bons profissionais na área de acabamento, tenho bons pintores, parte elétrica, né. Evite trabalhar com o pedricista, que é o pedreiro que faz parte elétrica, então contrate um eletricista, um cara que é profissional nessa área, que vai saber ler um bom projeto elétrico para não te deixar na mão, para que você vá tomar banho e uma outra pessoa ligue ali uma air fryer, a chave cai, isso é muito comum, né, evitar curto-circuito dentro da casa, então isso aí faz parte de uma boa contratação de mão de obra e de uma boa execução de projeto, né. Então esse é o nosso próximo tópico aí, ó, contratação da mão de obra é uma das maiores dores de cabeça que nós temos hoje em dia, né. Caro é o barato que não presta. Caro é o barato que não vai te atender com a devida seriedade que deve ser dada aí, beleza? Então, esse é o próximo tópico aí, contratação da mão de obra. Quarto tópico. Quarto tópico é um dos que a gente já até comentou aqui, acompanhamento. Obra tem que ter acompanhamento técnico. Obra tem que ter acompanhamento, tem que ter relatório técnico, da base até o acabamento. Se você está contratando um responsável técnico, um engenheiro ou um arquiteto, contrate também o acompanhamento desse profissional na tua obra. Não limite o engenheiro ou o arquiteto a somente fazer o teu projeto, né. Imagino que você não seja da área de construção civil. Então, assim, o que que você sabe de fundações? O que que você sabe de alvenaria, de prumo de parede, de esquadro de parede, dos tipos de revestimentos que vão ser utilizados na tua obra? Você tem a obrigação de saber de pressão de chuveiro, por exemplo. Qual que é o fio que eu tenho que utilizar para um chuveiro 5500 monofásico? Vo você tem essa obrigação de saber disso? Não, porque você não é profissional dessa área. Então, assim, contrate pessoas que vão te dar suporte técnico durante a construção da tua obra. Isso aí, o custo disso também é ínfimo, vai dar aí 10% do valor da tua obra para você ter alguém, né, o tempo todo ali acompanhando essas etapas, principalmente na etapa de fundações, que é uma das mais importantes, que é onde tem muito erro, né, e depois nas etapas finais aí, parte elétrica, parte hidráulica, tem muito erro aí de falta de pressão em chuveiro, de fios que são mal dimensionados, né. Existem hoje, principalmente na área elétrica, material falsificado que vai te dar dor de cabeça, que não vai aguentar a demanda ali, vai te dar problema, né. Então faça isso. Se você está comprando um imóvel na planta, não abra mão de uma vistoria de entrega de apartamento, vistoria de entrega de obra. Então o engenheiro, né, o profissional que vai te atender, ele vai te dar um relatório técnico fazendo todas as conferências, nível de banheiro, se a água está caindo para o ralo, se as torneiras estão com pressão, se o quadro elétrico está bem dimensionado, se tem piso oco, se tem fissurações, se tem ponto de infiltrações, né? Então não abra mão de um termo de entrega de apartamento, de um termo de entrega de obra, e não fique somente na entrega de obra feita pela construtora, porque geralmente a construtora manda um engenheiro dela fazer a tua entrega de obra. Não fique na mão dele, contrate um seu. E ele vai lá e vai contestar junto com aquele engenheiro, tá? E não assine esse termo de entrega
sem o teu engenheiro dar todo o ok ali. Ele vai ver prumo de parede, os acabamentos, piso, queda de ralo e tudo mais. Beleza? Então, um ponto muito importante é esse acompanhamento técnico aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Tópico 5, né? Penúltimo tópico aí. Documentação. Obra, né? Eu não começo uma obra sem projeto e sem documentação. Então, vai fazer uma demolição, alvará de demolição. Vai fazer uma construção, alvará de construção. Faz o projeto, manda na prefeitura. Por quê? Porque se você faz uma obra sem a documentação, você está sujeito à interdição da tua obra, à paralisação, a embargo de obra, né? Então é muito importante que a tua obra tenha lá um responsável técnico, né, para deixar a placa da obra informando para o CREA que a tua obra está regularizada, informando para a prefeitura que a tua obra está regularizada, né? Esse documento é muito importante, chamado ART. É uma anotação de responsabilidade técnica que o engenheiro ou o arquiteto vai fazer com os órgãos competentes para você não ser multado, para você não ser notificado e para a tua obra não ser paralisada, tá bom? Então, assim, obra é planejamento desde a concepção, desde a escolha do terreno, até você fazer o projeto, fazer todo o teu processo aí, até você fechar, né? Até você fazer a mudança aí para tua casa. Então, muito importante a questão do acompanhamento do começo ao fim, né? Porque a ausência desses documentos aí te dá muita dor de cabeça, tá bom? Então, evite essas dores de cabeça aí. Próximo tópico é um dos que a gente às vezes não vê falar muito, né? Uma obra nova. Peguei uma obra nova, acabei de receber a minha casa. Beleza, aparentemente não tem nenhum problema. Tá bom, mas o meu uso dessa obra, né? O tempo que essa obra está sendo utilizada, as coisas mudam. Por quê? Porque as patologias, o que são patologias? São as doenças que acontecem dentro da minha obra. Por exemplo, uma trinca, por exemplo, né, as fissurações, as presenças de umidade, piso, né, e assim por diante. As patologias em geral, elas não necessariamente elas vão acontecer na obra antes de eu me mudar para casa. Isso aí pode acontecer depois, né? Então, é muito importante, se a tua obra chegar nesse ponto aí, de ter uma patologia desse tipo aí, e aí, se eu não fiz o projeto, se eu não tenho responsável técnico, se não tem registro no CREA, se eu não tenho um contrato de prestação de serviço com a minha mão de obra, a quem eu vou recorrer? A hora que eu mandar isso aí para o meu advogado, a primeira coisa que ele vai pedir vai ser os contratos. Vai ser o nome do engenheiro responsável, vai ser o número do alvará de construção, vai ser o número do CREA e assim por diante. Então, se eu pulei todos os 5 tópicos lá, a hora que eu chego nesse ponto aí, abrir uma trinca estrutural desse jeito aí na minha casa, o que eu vou fazer? E aí? O que você faz? Você não faz nada, né? Porque você não tem onde recorrer, você não tem escopo para poder recorrer a ninguém, né? Isso aí é falta de planejamento, isso é falta de projeto, falta de estudo de solo, má qualidade do material que o teu construtor colocou nessa obra aí. Então, o que você vai fazer agora? Você vai ter que reformar por tua conta. Não tem o que fazer, né? Então, aconteceu isso aí por uma imperícia do teu pedreiro, que seja, ou por uma falta de acompanhamento e o muro de arrimo ficou sem a drenagem. O muro de arrimo foi mal executado. E aí começou a encher a tua casa de mofo. Como é que conserta isso aí agora? Você vai ter que abrir o vizinho de cima lá para poder fazer uma manta atrás desse muro? Como que você vai resolver isso aí agora? Né? Então, gente, essa é uma questão bastante importante. As patologias não acontecem
em curto prazo. E existem patologias que só vão acontecer quando a tua casa já estiver em uso, né? Então, para que você evite esse ponto final aqui, é muito importante você se atentar aos 5 itens anteriores aí, tá bom? Uma boa mão de obra contratada, escolha boa dos materiais, projetos bem executados, conhecer o engenheiro que vai te atender ou o arquiteto que vai te atender, conhecer histórico, conhecer o padrão de cliente que ele já está acostumado a atender e assim por diante. Beleza, pessoal? Então, queria deixar para vocês esse vídeo rápido, né? Queria deixar esse vídeo rápido para você que vai construir, para você que vai reformar. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, compartilha, salva esse vídeo, deixa o teu gostei, comenta aqui embaixo se faz sentido isso que eu estou falando, se faz sentido isso que eu estou comentando com vocês aqui. Comenta aqui embaixo se você tem experiência se você já teve dor de cabeça em- por falta de algum tipo desses cuidados que nós estamos comentando aqui, beleza? Então, você que está construindo, quero desejar para você uma boa obra. E se você precisar, volta aqui e comenta algum tipo de conteúdo que você queira que a gente passe para vocês aí. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo.